Paulo fala da ilustração de um casal, da relação entre o esposo e a esposa, comparando isto com a relação entre Jesus e a igreja. E antes de entrar neste assunto, Paulo nos fala que há um só corpo, um só espírito, um só Deus, uma só fé, um só batismo. O batismo é o ato do casamento entre Jesus Cristo e você, que está sendo colocado no corpo de Cristo. Quando um casal vai se casar, a primeira coisa que eles providenciam é o documento no cartório. A esposa, geralmente, leva o nome do marido. Qual é o nome do seu marido? Pai? Filho? Espírito Santo? Pai, Filho, Espírito Santo é título. Uma vez gerados, todos nós somos filhos. Se você gerou um filho, você é pai. Espírito Santo, bem, deve estar no coração de todos aqueles que aceitaram e creem em Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, que é o próprio Espírito Santo? Qual é o nome do Filho, que veio revelar o nome do Pai, Espírito Santo? Qual é o nome do seu marido? Ei, você, casa-se com Jesus. Receba o nome de Jesus e seja feliz. Você tem a consciência que em Jesus nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E no ato mais importante, que é o batismo, você deve chamar pelo nome do seu marido. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 38, as pessoas ouviram o sermão de Pedro e perguntaram: que faremos, homens e irmãos? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7 diz: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Se você não recebeu o nome do seu marido no ato do batismo, não tenha vergonha de levar sobre si, na sua consciência, o nome do seu marido. E peça que te batize novamente, colocando o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Por isso, também, Deus os exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus. Este é o sinal que deve estar em sua mão. Ser cheio do Espírito, para que todo o trabalho seja movido pelo Espírito. Por isto, grave o nome do seu marido no seu coração. E no anel que está no seu dedo à prova de sua união. O nome é Jesus. Após o sermão de Pedro, muitos foram batizados em nome de Jesus. Viram maravilhas e sinais, de modo que o nome de Jesus uniu a todos e tinham tudo em comum, comiam pão junto com alegria e singeleza de coração. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Revestir, vestir de novo, cobrir, atribuir a si atributos ou característica de Jesus. É se tornar um só em Cristo Jesus e ser herdeiro da promessa de Jesus. De modo que agora você se torna a própria imagem de Jesus, preenchido com toda a plenitude dele. É o experimento da ressurreição de Jesus no seu interior.
Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 4. Ou não sabeis que todo quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. O batismo somente tem resultado quando há uma consciência de fé e arrependimento. Arrependei-vos, cada um de vós, para que haja restauração de todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 ao 22, Pedro nos fala da família de Noé, que foi salva pelas águas, porque foi necessário um dilúvio para limpar a terra da corrupção que estava na carne de todos os homens. E Deus fez aliança com a família de Noé, para tirar ele de um reino das trevas para colocá-los num reino de luz. O modo que ele fez foi limpando a terra com as águas. Assim, somos chamados para limpar a terra da corrupção com o nascimento da água e do Espírito. Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele, por meio do arrependimento, batismo em nome de Jesus e receber o presente do Espírito Santo. O mundo do governo humano, cheio de ego, é submergido por meio da fé na lavagem das águas. E assim, o mundo foi crucificado, assim como foi dividido o Mar Vermelho em duas partes e derrubou Faraó com seu exército, feriu os grandes reis famosos e Deus deu aos seus filhos a terra por herança. Jesus disse: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, no governo de Jesus. O reino de Jesus é justiça, paz e alegria. A nação está em paz? A nação tem justiça? A nação está feliz? Nós somos chamados para fazer parte de uma sociedade de vida, porque a palavra da vida eterna liberou duas promessas: a glória para o nome de Jesus e o Espírito Santo de Jesus para nós. Uma vez que Jesus é glorificado, nós recebemos o Espírito Santo. Somos uma sociedade santificada, purificada, que possui as características de Jesus e por esta razão o governo de Jesus é edificado na terra. E com muitas outras palavras, Pedro testificava, Atos capítulo 2, versículo 40, e exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, sai do mundo corrupto e entra no mundo da incorrupção. Esta é a salvação do último tempo. É uma herança incontaminável e que se não pode murchar, e vós grandemente vos alegrareis com gozo inefável e glorioso. Vem e diga ao povo: arrependei-vos e se humilha, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, e todos são cheios do Espírito Santo, e anunciam com ousadia a palavra de Jesus. É isso aí. Casa-se com Jesus. Receba o nome do seu marido, e tome posse do governo do reino de Jesus na terra, e seja feliz.